Olá, paz do Senhor! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula sobre os profetas. Seja muito bem-vindo, você professor, coordenador, líderes, pastores, pastoras, toda a equipe do Seminário Pequenos Teólogos. Uma alegria poder servir vocês aqui, contribuindo com mais um pouquinho de conhecimento a respeito do nosso conteúdo desse semestre, que está assim uma coisa esplendorosa. Esplendorosa por quê? Porque são histórias que nós já conhecemos, temos muitos recursos, dá para fazer planejamentos assim extraordinários com esse conteúdo. E para a aula de hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre Jonas. Então vai ser uma aula muito linda, muito atrativa, porque é uma história que chama bastante a atenção das nossas crianças. Agradeço aqui toda a nossa liderança na pessoa do pastor Abinaí, pastora Meire, os nossos apoiadores, minha família que está aqui hoje acompanhando essa gravação, meu esposo, meus filhos, também a nossa mídia, que está sempre aqui disposta a servir e levando até você mais conhecimento aí para a sua sala de aula. Bem, falando aqui, só recapitulando da aula anterior, a nossa aula ela foi dividida, a lição número 2, em três aulas. E hoje nós vamos estar falando sobre Jonas. Na aula passada falamos sobre Joel, vamos falar sobre Jonas hoje, e a próxima aula sobre Amós. E assim como Joel foi um profeta pré-exílico, Jonas também foi um profeta pré-exílico. Só que Jonas, ele tem uma diferença em relação aos outros profetas, porque os outros profetas, eles profetizavam para o povo de Israel, para o povo escolhido por Deus. E aqui, na história de Jonas, nós vamos observar que Jonas é chamado por Deus, ordenado por Deus, para profetizar aos gentios. Mais uma vez, Deus mostrando que não é Deus Senhor de um único povo, Ele é Senhor de todo aquele que quiser Ele, de todo aquele que desejar a presença dEle, de todo aquele que desejar o governo dEle sobre a sua vida. Mas Jonas, ele se revolta. Ele não quer pregar para os gentios. E os gentios aqui em questão é o povo de Nínive, os ninivitas. Jonas, então, depois de receber a ordenança do Senhor, o Senhor falar com Jonas, olha Jonas, vai lá em Nínive, profetiza aquele povo lá, porque o pecado deles chegou até mim. Então vai lá e anuncia, dá uma chance para aquele povo. Mas Jonas, ele se revolta e fala que não vai, e ele realmente decide não ir, e ele pega um navio e vai para a Espanha. Ele compra uma passagem e vai para a Espanha. Durante a trajetória de Jonas ali no navio com os marinheiros, Deus levanta uma grande tempestade. E como o povo naquele tempo servia vários deuses, eu digo naquele tempo, mas ainda hoje nós estamos presenciando ainda na nossa atualidade pessoas servindo a vários deuses, perdidos em si próprio, perdidos em si mesmos e tentando preencher um vazio que só o Espírito Santo, somente Jesus pode preencher, somente o Deus único pode preencher. E aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali naquele navio, eles começam a ficar com muito medo. A Bíblia vai dizer que o coração deles se encheram de temor e eles começaram então a procurar entre as pessoas que estavam ali naquele navio quem era o culpado daquela tempestade repentina que aconteceu com tão grande violência. Jonas, sabendo que ele era o culpado daquela situação, ele estava então ali e ele se levanta e se declara culpado.
depois de já ter jogado muitas coisas do barco para fora, na ansiedade ali de melhorar a situação deles ali naquele momento, né, momento de desespero, medo da morte, medo do que poderia acontecer, Jonas então traz uma solução para eles. Fala, olha, eu sirvo o Deus único, o Deus dos mares, né, o Deus poderoso, o Deus grandioso que pode fazer todas as coisas. E se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai passar. E foi exatamente o que aconteceu. Os marinheiros, as pessoas daquele navio jogam Jonas ao mar. Mas Deus, que queria salvar os ninivitas, Deus que sempre vai fazer cumprir os seus projetos e os seus planos, independente do desejo humano, o que ele faz? Ele envia um grande peixe. Agora aqui eu quero fazer uma pausa com você, professor, e fazer uma observação. Muito cuidado para não dizer que o peixe era uma baleia. A Bíblia não diz que peixe que era, só fala que é um grande peixe. Assim como na história de Paulo, nós observamos, às vezes, alguns professores, em algumas situações, algumas ministrações que falam que Paulo caiu do cavalo. Não existe caiu do cavalo nas Escrituras, né? Então, precisamos ter atenção e nos reter somente ao que o texto traz para nós. E aqui, quando esse grande peixe, ele engole Jonas ali na barriga desse grande peixe, ele entende que o que ele fez é muito errado, ele faz uma oração, ele se arrepende e Deus leva ele direto para onde? Para o centro da sua vontade. Então, é importante que quando for aplicar essa lição, esse profeta, a história desse profeta na vida das nossas crianças, do seu aluno, você possa ressaltar essa parte e enfatizar que nós devemos estar sempre no centro da vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? O que Ele deseja de mim? Você já descobriu o seu dom? Você já descobriu como que você vai poder contribuir para a vontade do Senhor nesse tempo? São perguntas, indagações que você pode trazer, mesmo para as crianças pequenas até as crianças maiores, porque isso elas vão trabalhando no coração delas e elas vão começar a se identificar com a vontade do Senhor, e você vai ajudar essa criança a se encontrar ali na caminhada e vai ajudar ela a conduzir essa criança para executar aquilo que Deus deseja fazer através da vida dela. Foi assim com Jonas. Então Jonas, ele chega ali em Nínive e a história vai nos dizer que Nínive é muito grande e que Jonas vai passar 3 dias ali profetizando em Nínive. E acontece algo extraordinário com aqueles ninivitas. Eles se arrependem. Ao ouvir a mensagem do Senhor, eles se arrependem e coloca o rei ali, o líder daquele povo, ele levanta então um período de jejum, desde os animais até as crianças, todo o povo, todo ser vivo ali daquela terra, eles entram em jejum, em adoração, se vestem de panos grosseiros, num ato, né, num ato simbólico, num ato ali, num momento ali que eles tiram ali para adorar o Senhor e realmente se arrependerem dos seus pecados. Mas mesmo assim, Jonas, ele não se contenta, né, e fica ali meio contrariado, revoltado com a situação, porque no pensamento dele, no entendimento dele, aquele povo já tinha pecado tanto, eles não mereciam redenção. E Deus, mais uma vez, trata o coração de Jonas. Quando Jonas, ele se retira, e aí Deus faz crescer sobre ele ali uma planta, e essa planta dá uma sombra e ele fica muito feliz com aquela sombra, e fica o seu coração, o seu corpo, ele cai no sono profundo, e aí o Senhor permite, né? Tava um sol escaldante, um calor muito grande, o Senhor permite então um bicho ir lá e comer toda a planta, e ele se revolta, e Deus mais uma vez se revela em amor, falando com Jonas, que se Jonas achou ruim
a planta, uma simples planta, um bicho comer a planta, imagina ele como criador. Então Deus se revela aqui, Deus dos gentios e dos judeus. Ele é um Deus para todos, ou seja, ele veio para todo aquele que crer nele, todo aquele que buscar a presença dele, todo aquele que querer ter comunhão com ele, que aceitar as leis dele, o governo dele, esse sim vai ter a presença do Senhor, não importava se era judeu ou se era ninivita. Então aqui no Novo Testamento, Jesus ele vai usar essa história como símbolo de renascimento e ressurreição, validando ali, desde lá do Antigo Testamento, através do profeta Jonas, que Deus é um Deus que veio para todos aqueles que buscar Ele. Então, essa foi a nossa aula de hoje, que você possa usar esse recurso aí e trazer, ilustrar aí para as nossas crianças todo esse contexto. De repente você pode trazer um barco, né, dentro de uma vasilha, mostrar o barco ali em movimento. Você pode de repente trazer um fantoche de baleia e simbolizar Jonas ali na barriga da baleia para os menores, porque essa é uma preocupação que nós temos em relação aos menores, porque os menores eles não ficam muito tempo ali presos na história, na contação da história, eles precisam de algo para eles, são muito visuais, né? De repente, você pode também trazer massinha para a sala de aula e pedir às crianças para que elas modelem ali a baleia, façam ali o ambiente da tempestade e mais ainda o momento em que o povo se arrepende e alcança do Senhor a redenção, alcança do Senhor o perdão, deixando claro para a criança que ela pode confiar no Senhor sim, que ela pode ajoelhar, ela pode orar e buscar a presença do Senhor, e Ele vai estar ali para estender a mão, para cuidar, para curar, para dar livramento, né? Para trazer alento, consolo, que essa é a parte importante da história de Jonas. Então, eu te aguardo para a próxima aula e até lá!